Olá, pessoal! Quanto tempo! Nossa, fim de ano, muitas coisas para organizar, muitas coisas para pôr em ordem. Por exemplo, eu tô pintando a minha casa e vai chegar o inverno também por aqui, aí tem que ajeitar as telhas, tem os buracos para tampar que já foram tampados. E tem que planejar minhas metas, porque sim, eu tenho sempre minhas metas, que é o que me baseia mais ou menos no ano, e eu procuro sim cumprir elas. E tem algumas que ficaram pendentes, aí eu tô tentando finalizar o que dá para finalizar. Outra coisa, como perder peso, que eu não consegui. Eu consegui perder um peso, mas já recuperei. Então já é meta pro próximo ano. E teve as que eu consegui cumprir. Eu poderia fazer um vídeo especial, sabe? Porque esse ano foi muito bom pra mim. Eu amei esse ano e eu tô com muitas expectativas para o próximo. Diferente do ano passado. Eu tava com zero expectativa pra esse. Tomara que não sejam frustradas. Eu tô aqui com esse caderno de pintura. É um caderno que eu comprei já faz bastante tempo. Ele é 300 gramas. Ele é da Jandaia. Ele vem com 30 folhas. Ele não é tão bom, mas é uma folha bem grossinha. É legal pra colorir. Eu fiz aqui uma pintura, ó. Já faz... Eu não coloquei data dessa pintura. Eu não gosto de não colocar datas. Coloquei, foi 7/11 do ano passado, né? Tá com um ano que eu comprei esse caderno. E eu só fiz essas pinturas nele, ó. Fiz com lápis de cor da Acrylex. Pra testar, ó. Já faz um tempinho aqui. E pronto. E aí fiquei com dó de gastar e fiz isso aqui pra fazer mais desenhos e pronto. Não fiz mais. E aí me veio a ideia de fazer quadrinhos para presentear amigas. Eu mandei mensagem para algumas amigas minhas pedindo para elas me darem ideias do que desenhar para elas, só que elas não sabiam. Era uma surpresa. Eu queria fazer um desenho, mas eu queria alguma coisa que elas gostassem. Mas eu pedi 4 coisas, que é para dessas 4 coisas eu selecionar algumas, né? Como é que eu vou fazer um quadrinho para pendurar no prego, né? Aí de moldura, como moldura é muito caro, né, gente? Não tenho condições, então é mais pra uma coisa que eu tô fazendo realmente pra economizar e pra agradar minhas amigas. Então, eu peguei várias caixas de papelão que eu pego pela rua mesmo, assim, na farmácia. Eles jogam muita caixa de papelão bem limpinha, bem boa. E também na papelaria. Eu gosto muito desses locais que é bem limpinho as caixas de papelão. Eu fiz com o compasso, eu coloquei mais ou menos o tamanho da folha. Essa aqui é uma folha 4, né? Eu fiz assim um círculo que eu pegasse a maior parte dessa folha, porque é o tamanho da minha folha de aquarela. E aí eu cortei um pouquinho maior aqui, pra não ficar sobrando a folha dos lados, né? Nem que ela fique bem centralizadinha. Aí eu fiz a mesma medida aqui, ó. Então é isso, gente, não tem segredo. É o tamanho, o máximo que der pra vocês fazerem na folha 4, né? Então, mandei a mensagem assim: escreva 4 coisas que você gosta, tipo uma paisagem, uma flor, um pássaro, uma comida. E aí a pessoa escrevia e aí eu selecionei algumas coisas para montar um desenho para ela. Essa minha amiga escolheu um cachorro, um pássaro, bico de ferro, se eu não me engano, e a margarida e uma tapioca, só que eu não vou colocar tapioca. Eu não sei. Eu vou tentar com essas coisinhas transparentes aqui, ó. Por quê? Porque por mais que tenha no celular, eu sinto falta, assim, de alguma coisa pra rabiscar. E o celular não dá pra rabiscar. E aí, se a gente clicar em qualquer coisa, já sai. Eu não gosto. Vamos lá. Vem aqui um marcador de retroprojetor, né? E aí eu vou imaginar como é que eu seria desenhando isso aqui, ó. Papel. Outro plastiquinho desse, ó. Eu coloco aqui por cima. Aí eu vou tentar ver mais ou menos aqui, onde é a cabeça dele, né?
aqui é outra bola que vai ficar aqui embaixo. Tô aqui tentando imaginar, é uma bola grande e uma bola pequena. Bom, pessoal, essa é a forma que eu achei mais fácil de fazer um desenho que eu não tenho ideia de como fazer. É sempre procurar formas básicas, sempre ver a base, depois você vai adicionando os detalhes. Então, para início, eu sempre procuro ver a proporção, né? O cachorro tem que ficar centralizado, qual é o espaço que ele vai ocupar. E aí eu vou rabiscando nesse post-it. E aí eu vou vendo onde é que eu tô riscando, como é, e vou fazendo na minha folha. E eu achei ele muito útil para me ajudar nos meus desenhos. E o próximo desenho é um pássaro chamado Trinca-Ferro. Eu não tinha nem ideia de como é esse pássaro. Ai, bonitinho! Bom, pessoal, e agora foi a vez das margaridas. As flores, a gente tem que já colocar os rascunhos da onde é que a gente quer que elas fiquem, onde é que a gente quer que as folhas fiquem. E aí depois fica muito mais fácil. Então, eu fui desenhar com essa canetinha que eu sempre mostro aqui, que a gente compra na Shopee, que ela é resistente à água, resistente ao álcool. E eu já eu decidi colorir com tintas acrílicas da Acrylex, porque elas são muito resistentes ao sol, resistente à água. Resistente não, né? A prova d'água, porque elas não saem. Se cair alguma gotinha em cima, não vai manchar. E elas também são resistentes à luz solar. Eu colori uma coisa na parede do quintal e até hoje ainda tá, anos depois, ainda não saiu tudo. Então ela é bastante resistente. E é melhor do que gastar com tintas caras por enquanto, né? Eu acho que não é o momento de eu investir no material tão caro, tão profissional para começar a pintar. Bom, gente, depois que a pintura tá pronta, que a tinta seca, é uma maravilha. Mas enquanto a gente tá pintando, elas também vão secando muito rápido, né? Mas dá para ir adicionando água, né? Quando elas estão ainda molhadinhas, dá pra gente ir colocando água. E aí elas funcionam, mas depois que ela seca, pronto, gente, ela vira um plástico. Então, eu fiz aí as margaridas, né? Eu coloquei um pouco de sombra, coloquei o cinza, né, para dar um pouco de sombra. E eu não achei interessante reforçar as linhas depois, não. Eu achei bonitinho com as linhas mais apagadinhas. E o legal da tinta acrílica é que pode errar bastante, depois é só cobrir o erro, né? E sempre dá para ir consertando o que você não gostar, né? O que você achar que errou. Onde você achar que errou é só cobrir com tinta e pintar de novo em cima. Então eu quero fazer mais quadrinhos, até para colocar no meu quarto também. E eu pretendo utilizar mesmo tinta acrílica. Gostei muito de trabalhar com ela. O único problema é que ela seca muito rápido e que também ela cobre linhas, né? Aí você depois tem que ficar contornando de novo e desenhando de novo. Esse quadrinho eu colorei no finalzinho de 2025. Eu pretendia editar o vídeo antes e postar, mas ele ficou com 2 horas de duração e eu esse mês tive que trabalhar muito por conta das vendas, né? E acabei deixando o meu YouTube bem largado. E esse vídeo era, por ele ser muito grande, dá a impressão que vai ser trabalhoso para editar. Mas não é bem isso. Como essa parte da pintura eu acelero, né? Porque ela é muito demorada. Então acaba que eu edito rapidinho e dá tempo postar. Então no final é só a preguiça mesmo de fazer, né?
Pessoal, eu não sei se vai dar certo eu ser uma pessoa que trabalha com internet, porque eu sou uma pessoa que não tenho muita paciência com redes sociais. Mas hoje em dia a gente tem que aprender a trabalhar com isso, porque é o futuro, né? É o futuro não, é o presente e só tende a ser o futuro. Então tem que. Faz parte do nosso desenvolvimento encarar, né? Mas eu tô gostando muito, assim, porque eu acho que eu tô desenvolvendo muito nesse um ano. Vou fazer um videozinho falando do meu ano de 2025, porque foi um ano em que eu desenvolvi muito. No começo eu não sabia nem falar uma frase contínua, uma frase completa no vídeo. Agora eu consigo narrar, consigo interagir mais, e isso tudo é importante para nós, né? É muito legal. E também pintar, estou melhorando muito minhas pinturas, minhas técnicas. Não tá claro que não tá nem um pouco profissional, mas é assim que vai ser, né? É assim que a gente se capacita, né? É fazendo. Não é lendo, não é observando somente, né? Eu diria que uns 90% é fazendo, porque eu já li tanto livro, eu já vi tantas coisas que eu não consegui, praticamente na minha vida toda, eu não consegui o que eu desenvolvi em um ano fazendo, trabalhando com venda, trabalhando, interagindo com as pessoas na rua. Pessoal, tô usando aí uma canetinha, aquelas canetinhas acrílicas, né? Que elas são legais, que elas corrigem erros, elas adicionam detalhes, é muito boa. Então, fazendo, né? Fazendo, saindo na rua, vendendo, falando com as pessoas, editando vídeos, falando pro YouTube. Eu consegui crescer muito mesmo, assim, na minha área profissional, né? Então, eu acredito que daqui, eu acho que é a primeira vez que se perguntar, como é que você se vê daqui a 5 anos? Eu já consigo ter uma noção do que é que eu quero fazer, do que é que eu quero ser, de como eu quero estar. E antigamente, trabalhando para os outros e fazendo as coisas para os outros, a pessoa fazia isso, eu falava qualquer coisa, porque eu não tinha noção, não tinha perspectiva de futuro. E é legal, é só essa maturidade que eu adquiri, achei bem legal. Então agora é a hora de cortar. É importante já fazer o círculo previamente, né, para não ter erro nessa hora. E aí eu utilizei cola de isopor, porque ela não enruga a folha. Coloquei as presilhas para prender, porque a cola de isopor demora um pouquinho a fixar. Se seu furador tiver dificuldade por o papelão ser grosso, é só ir torcendo ele que vai dando certo. Aqui já é o cordão, que eu peguei uma linha de cetim, eu cortei o excesso e selei com o isqueiro para não desfazer esse nó, porque alguns cordõezinhos desfazem o nó, né? Por eles serem muito lisos. Pronto, pessoal, e ficou assim o resultado. Espero que a minha amiga goste. E muito obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. E não esquece o like.